ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Presos se rebelam. Transferência de detentos causa confusão na cadeia pública. Protesto no distrito. Funcionários da empresa onde um homem morreu esmagado querem melhores condições de trabalho. Longa espera. Parques lotam na volta do feriado. Em discussão, pesca do tambaqui pode ser proibida nos próximos anos. Fiscalização no Rio Negro. IPEM investiga denúncias de fraude nas bombas de combustíveis dos postos flutuantes. E os preparativos para o Festival de Filmes do Amazonas, que começa daqui a pouco. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Atenção, equipe de reportagem com a força. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 50 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram transferidos hoje para a unidade do Puraquequara. Só que eles não gostaram da mudança, começaram uma rebelião e 5 pessoas acabaram feridas. Quem chegou logo cedo para a visita ouviu os disparos. Quando eu saio, essa senhora estava lá naquela mangueira. Eu fui conversar, eu estava conversando com ela e outro rapaz. Quando começa o tiroteio. Tiroteio maior do mundo e nós corremos, ficamos atrás daquela mangueira lá. Para desafogar a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, é necessário a transferência dos presos todos os meses. A operação de hoje iniciou por volta de 6 horas da manhã com uma revista. E o resultado foram 3 celulares e 4 estoques. De acordo com a Sejus, ao saber que seriam transferidos, os presos se rebelaram. No confronto com a polícia, 3 presos foram feridos com bala de borracha. 2 PMs foram atingidos com pedras. Houve um princípio de revolta, eles não queriam obedecer às ordens da tropa, na determinação de que eles retornassem para as celas. Tentaram enfrentar o efetivo que estava aí e nesse momento foi preciso fazer a contenção com o uso da força, o uso de munição de borracha. De acordo com o presidente dos Direitos Humanos da OAB, não houve abuso por parte da polícia. Não houve o excesso por parte da PM, porque quem partiu para cima da PM foram os presos. E a PM não entrou com esse intuito. Entrou para revistar. Os presos, como não queriam ser transferidos, acabaram tumultuando isso. A transferência durou 4 horas. Enquanto aguardavam a saída neste veículo, 2 presos desmaiaram e foram levados de volta à cadeia pública. 50 homens foram transferidos para a unidade prisional do Puraquequara. O motivo da transferência foi exatamente o de respeito aos agentes, aos policiais militares, a indisciplina que estava acontecendo aí dentro e havia necessidade de que o Estado agisse para que voltasse à situação de normalidade e que todos pudessem ter uma convivência. Hoje a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa está superlotada. São 728 presos e todos os meses uma média de 300 novos detentos são levados para a cadeia. Desses, 50% permanecem presos. Indignados com a morte de um colega, funcionários de uma fábrica do distrito fizeram uma manifestação hoje para pedir melhores condições de trabalho. Cerca de 350 operários da FCC do Brasil fizeram uma manifestação em frente à empresa para exigir melhores condições de trabalho depois da morte de um colega. O acidente aconteceu na terça-feira. Valdemir Corrêa da Silva, de 31 anos, teve a cabeça e o braço esmagados por uma máquina de prensa usada para moldar peças para motocicletas. Os trabalhadores denunciam que há desvio de função dentro da fábrica e que as máquinas são velhas. Aqui nessa empresa é muito desvio de função. O nosso salário não é compatível com nossas funções. Então, nós estamos trabalhando aqui forçado. A gente quer melhorias tanto na parte da segurança, o quanto a nossa parte técnica, entendeu? Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, uma comissão de trabalhadores, o superintendente do trabalho e diretores da empresa se reuniram durante a tarde. Todas as exigências dos operários foram aceitas pela direção da FCC do Brasil. A Superintendência do Trabalho também se comprometeu em fiscalizar as máquinas para emitir um laudo sobre as condições dos equipamentos. A procura por empréstimos em financeiras do centro de Manaus aumentou nesse fim de ano, mas os economistas fazem um alerta. O dinheiro fácil pode trazer prejuízos mais tarde. Quem já precisou fazer sabe o quanto é difícil se livrar dele. Mas na hora do aperto,
não adianta. O senhor acha que fazer um empréstimo resolve? Não, fica pior, mas naquela ocasião, pelo menos, mata a necessidade. 3 anos pagando suado. Valeu a pena? Não. A senhora não recomenda? Não recomendo ninguém fazer isso. Com tanta gente endividada, quem comemora são as financeiras. Para esta, que tem 60% dos clientes da capital, outubro e novembro é a segunda melhor época do ano. É uma coisa que a gente não consegue entender direito, que é quando as pessoas recebem décimo, é quando as pessoas, alguns recebem as férias, mas é nesse período que o nosso mercado é aquecido com em torno de 20% a 30%. E é aí que mora o perigo, segundo os economistas. Quando as pessoas fazem um empréstimo, elas esquecem que assumiram compromissos de meses, anos, continuam consumindo e acabam se endividando ainda mais. O presidente do Conselho Regional de Economia dá a dica: quem tiver várias dívidas deve fazer um empréstimo para quitar tudo de uma só vez. Assim, os juros ficam mais baixos e a prestação dentro do orçamento. Só vai valer a pena se eu não fazer novas dívidas, porque senão eu vou ficar com a dívida no banco e novas dívidas no comércio. Outra dica é levar à risca o que diz a cartilha do orçamento doméstico. Ela ajuda o consumidor a programar melhor os gastos e é distribuída de graça na sede do Conselho. Ainda nesta edição, donos de postos de combustíveis flutuantes são acusados de fraudar bombas. E mais, parques da capital lotam depois do feriado. É o que você vê daqui a pouco.